Olha lá, a maconheira. Não, não. Se eu não passasse mal, Hum, talvez eu seria. hum, Mas quando eu tava pesquisando sobre maconha, a professora ela falou uma coisa bem interessante. Ela falou que as pessoas associam muito a maconha a coisa ruim e tudo mais, né? E a cannabis a cura e tudo mais, quando na verdade é a mesma coisa. E que a é. pessoa que fuma maconha, ela sem perceber, ela já tá se medicando. Ela falou, não tem diferença você fumar maconha pra você melhorar alguma doença ou você fumar maconha pra você se divertir. Ambos vão ter um efeito medicinal no seu corpo. Então é isso, a maconha ela tá te curando mesmo sem você precisar de cura. Eu sei que eu sei que, tipo assim, não é só você ir e fumar maconha, né, porque você pode ser uma das pessoas que não isso não vai fazer tão bem no seu corpo. Então, é bom tomar um cuidadinho quanto a isso, né. Uhum. Não, mas assim, qualquer remédio tem efeito colateral. Pode ter efeito colateral, né? Uhum. E uma das coisas que eles estavam vendo é que a maioria das pessoas que tem efeito colateral com a maconha, eles têm os efeitos que, por exemplo, eu já tive. Que é tipo enjoo ou dor de cabeça. Mas ele não vai ter efeito, tipo, de ser altamente viciante, como tem o Zolpidem da vida. Vai ter um efeito é, de desmaios, por exemplo, ou coisa do tipo. O máximo que você vai fazer, que vai acontecer, é você ficar enjoado, com dor de cabeça e precisar descansar, assim, pra melhorar. E que ainda não, o efeito, tipo, até os efeitos colaterais, eles também passam mais rápido do que outros remédios. Eu achei que, tipo assim, eu vi uma moça falando que pode acontecer, você pode ser uma das 1.000.000 de pessoas que pode ter alergia a isso e Uhum. ter, sei lá, um ataque anafilático, algo do tipo. Então, se você for fazer isso, é bom você fazer com cautela, quantidade pequena e tudo mais, pra você ver É, se geralmente, você não vai reagir mal. geralmente quando a pessoa tá fazendo tratamento, eles fazem alguns testes na pessoa pra ver se ela vai ter efeitos. É importante esses testes por causa disso, né? Porque a maconha, querendo ou não, é uma planta que a gente não pesquisa. Porque se você Uhum, pesquisa, você vai preso, né? Porque é considerado contra a lei você portar, você, né, você usufruir. Não é, tipo, contra a lei você ser usuário. Mas só o fato de você estar portando já é contra a lei, entende? É uma contradição enorme. E também, tipo, se você oferecer pra alguém, já é tráfico de drogas. Mesmo que seja, tipo, sei lá, a pessoa tem uma doença rara que ela precisa de maconha, não importa. É tráfico se você oferecer pra pessoa, entendeu? E então, tipo, é uma situação que a gente não tem espaço pra pesquisa sobre a maconha. E por isso tem que tomar todo o cuidado possível quando alguém vai se tornar um paciente que usa cannabis, maconha, em qualquer coisa, entende? Porque a gente não sabe quem é que pode ter efeito colateral, a gente não sabe, sei lá, se é um tipo sanguíneo específico que pode aumentar a possibilidade desse efeito colateral, sabe? uhum, É muito. É meio complicado. Realmente não tem pesquisa. Tanto que na matéria que eu fiz recentemente sobre a falta de maconha no SUS, e assim, o SUS de São Paulo, ele falou que vai oferecer tratamento de maconha gratuitamente para todas as pessoas que precisarem, dentro do Sistema Único de Saúde mesmo. Você vai ser receitado lá por um médico do SUS, e aí vai ter farmácias populares que vão disponibilizar gratuitamente. Você só tem que ir lá levar a receita e eles têm que te dar esse remédio. Não vendem. Dá o remédio, tá? Se alguém estiver vendendo, você já dá uma denunciada, por sinal. Vê a lista de remédios que eles vão oferecer e denuncia caso vendam. E eles não estão distribuindo, porque eles nem assinaram a licitação ainda, não escolheram nenhuma empresa para fazer parte desse processo. E já tem mais de um ano que eles estão enrolando com isso. E durante essa pesquisa, eu me perdi. O que eu tava falando mesmo? você estava falando que o remédio não estava sendo distribuído, né, porque Antes disso, eu tava explicando isso. a gente estava falando sobre os efeitos negativos que isso pode causar para quem tem alergia e que isso precisa, né, para isso precisa ser feitos testes. Realmente não lembro o que eu tava falando. Isso, me perdi Oh, meu toda. Deus do céu. Mas enfim, teve essa treta aí durante a pesquisa. é, Eu conheci vários grupos, assim, que fazem esse tratamento com as pessoas. E que são grupos que conseguiram essa permissão de fazer esse tratamento, porque são grupos de médicos. Só que eles Uhum. são grupos que eles são itinerantes. Não são grupos que
dão esse tratamento, assim, pra sempre. Tem um grupo, se não me engano, que é do Pará, que é o grupo Mães Maconha, Mães pelo Amor, alguma coisa assim. E a primeiro Mas grupo de pessoas. maconha é foda. É um rolê assim mesmo, porque esse grupo nasceu. Ele, inclusive, tem filme e série sobre documentários sobre esse grupo. Porque a mãe de um rapaz tinha uma doença lá que precisava do tratamento de maconha. E aí ele começou a plantar clandestinamente na casa dele pra poder tratar a mãe. E depois descobriu que outras mães ali daquele bairro e filhos dessas mães também tinham problemas que precisavam desse tratamento. Então as mães do bairro iam escondido, clandestinamente, assim mesmo, pra casa desse cara pra ajudar ele no cultivo de maconha e pra produção do óleo de cannabis pra poder curar os seus filhos. Então, tipo, foi um tratamento, um processo que eles fizeram assim, por baixo dos panos, porque a legislação não estava comportando a necessidade daquele grupo. E não comporta a necessidade de boa parte dos grupos que precisam desse tratamento. E aí, com esse processo, a polícia em dado momento descobriu, né? Houve uma denúncia dessa situação. E eles fizeram todo um processo legal, assim. Se não me engano, o cara foi até preso, o dono do negócio. Eles fizeram todo um processo legal e conseguiram a primeira permissão do Brasil de produção de óleo de cannabis. Ué, que bacana E isso. foram, eu acho que é Mães pela Maconha. Mas, assim, eu não lembro Eu já realmente, vi, mas tem na Netflix esse documentário. eu vi uma reportagem de uma cidadezinha onde eles plantavam e usavam sem saber o que que era. Tinha outro nome, né? Tipo, tinha na pracinha, tinha na frente da calçada das veinhas, assim, sabe? Era um negócio assim, todo mundo usava, dizia que o chá era muito bom, que aquilo fazia muito bem, mas ninguém sabia o que era maconha. Assim, é engraçado, chega a ser engraçado, sabe? Mas todo mundo usava porque fazia muito bem. O interessante é que, assim, a maconha, ela existe em muitas civilizações e, e ela tem esses benefícios para todas as civilizações. Só que a gente tem tanto pânico moral em cima da maconha que se passa essas velhas soubessem que era maconha, elas não teriam usado. Não, com certeza. Elas, Eu elas imagino iam que com associar certeza. automaticamente a uma coisa péssima que faria mal à saúde. Uhum, Se eu não me com certeza. engano, é o Santo Daime que usa folha de maconha também. Hum, E eu acho que eles é chamam. o ayahuasca, né? É. É. Eu não O, sei se tem uma realmente religião. é a Não, não, não é, maconha. não é o Daime. É uma religião indígena que eu É. esqueci o nome agora. Eles fazem um chá que eles colocam maconha, que o nome dessa planta é. Santa Maria, alguma coisa assim. O, é a folha santa. E tem uma citação, tem várias citações, na verdade, na Bíblia da maconha, do uso da maconha de formas curativas. Inclusive, tem uma parte que até Jesus pega a maconha e usa o chá da maconha pra curar alguém. Então, assim, que eles chamam de cânhamo, se não me engano, na Sim, Bíblia. cânhamo. Tanto que no Egito antigo, eles usavam muito cânhamo também. Tem muitos Eu vi isso relatos, em assim, South da Park. história das pessoas usando pra cura e tudo mais. Mas a gente sabe, né? Na verdade, a proibição da maconha, ela veio ali, foi nos Estados Unidos, porque os jamaicanos usavam a maconha e eles ficavam rindo e se divertindo. E os Estados Unidos a gente sabe que é um lugar bem racista pra caralho, né? Então foi Uhum. uma proibição racista ali pra tirar aquilo ali que tinha da galera dos jamaicanos. Inclusive, no Brasil, antes dessa proibição dos Estados Unidos, maconha era vendida na farmácia, cara, no mercado. Literalmente, você poderia comprar uma caixinha de cigarros bolados que ajudavam, Olha, assim, a crianças. As crianças fumavam maconha pra tirar excesso de catarro e pigarros do corpo. Então, assim, e por mais que tenha toda uma polêmica em cima disso, maconha não faz mal pra criança, tá? Já foi feita uma pesquisa que maconha, ela não faz mal pro pulmão, ela não causa câncer, ela não faz mal pra crianças. o E... pessoal diz que o que faz mal é a combustão com o papel, né? Por isso tem muita gente que usa o cachimbo de vidro. Exatamente. E... A maconha em si, ela não faz nada de prejudicial, assim, pro pulmão. Na verdade, ela até faz bem pro pulmão.
E tem outras formas de usar maconha também, você não precisa fumar. Você pode comer, você pode fazer até brigadeiro com maconha. Ela adora um brigadeiro de Uhum. maconha. Eu falei que eu ia poder pra minha mãe experimentar um dia, mas eu não sei. Mas, pô, faz. O problema é que. É... O problema é que as pessoas elas não sabem que dosagem é a dosagem segura. E é por isso que entra a necessidade da pesquisa científica. A gente tem que saber qual que é a dosagem segura para você usar. Até pro fumo, a gente não pode ficar acreditando que a maconha da biqueira vai fazer bem para você, sabe? Porque a maconha da Uhum. biqueira, no geral, ela é uma maconha que ela só vai te prejudicar. Porque ela é uma maconha que ela é feita em um lugar que não tem cuidados adequados. Você não sabe se o Insalubre, cara não tá é? adubando a maconha com, sei lá, cocô de pombo, sabe? Então, assim, tem muito risco você consumir maconha de biqueiro, coisa do tipo. Por isso que a gente precisa de uma legislação que permita tanto a produção quanto o plantio caseiro e estudo da maconha no Brasil, porque tudo isso é muito necessário. Por mais que as pessoas não entendam muito bem isso, mas boa parte dos remédios que a gente tem hoje em dia, elas vieram da medicina caseira. Que estão aqueles chás, aqueles produtos que a gente faz em casa, pomadas, tudo isso era criado em casa, né? E foram essas produções caseiras que chegaram à indústria como pesquisa, né? E passaram por um corpo de cientistas para eles verem se realmente aquilo faz bem. Inclusive, uma coisa assim totalmente nada a ver, mas que mostra um pouco do potencial da pesquisa coletiva, que seria social, que é a pesquisa pública. Saiu uma matéria, um artigo científico, poucos meses atrás, falando sobre mergulhar a água o feijão na água e deixar ele na água até o dia seguinte. E realmente é Uhum. algo que faz bem porque você hidrata o feijão, você tira os gases que ficam dentro dele e você, na hora de consumir, vai facilitar a digestão. Tudo isso é passado desde a nossa bisavó e só agora os cientistas chegaram à conclusão de que isso é verdade. Então, assim, a pesquisa do dia a dia, os ditados populares, as coisas que a gente consome, o chazinho de boldo, o chá de camomila para acalmar, o chá de casca de o chá de casca de maracujá, que também serve para acalmar, tudo isso é pesquisa científica. Só que a gente não sabe que a gente tá fazendo ciência quando a gente Inclusive, faz. recentemente parece que descobriram que o que acalma não é o maracujá, é a flor do maracujá, né? Então, eu realmente vendo o que você falou, é um trabalho científico em cima de mitos populares, né, que a gente tem. Inclusive, Na eu verdade, estava ouvindo, a eu polpa do estava, maracujá é até energético, né? Não é assim. eu acho que tem um rolê assim mesmo. A polpa Eu estava energética, a folha calma, esse maracujá é maravilhoso. Prossiga, desculpa. Eu estava ouvindo um podcast recentemente. Eu descobri um programa de podcast assim que eu gosto pra caramba. Inclusive, eu vou recomendar pra você porque é um time de jornalistas. Todo mundo que trabalha lá é um time de jornalistas e eles trazem e pesquisam e trazem histórias de pessoas pra gente. Então, eles escolhem um tema e trazem duas visões diferentes do mesmo tema, né, com histórias contadas por pessoas reais que viveram aquilo. Assim, magnífico o podcast. O nome é Rádio Novelo Apresenta. Rádio Novelo? É isso, Rádio Novelo Nome legal. Apresenta. É maravilhoso, é maravilhoso. E eu estava ouvindo um podcast recentemente deles falando sobre mitos populares, né? Então entrou na história do folclore brasileiro. E eles falaram, eles levaram um cara que se auto-intitula saciólogo, não sociólogo. Ele é especialista em sacis. E Nossa, é, que isso foi incrível. Eu maravilhoso, queria muito muito bom. Eu conversar com esse gostei muito cara. dele. E ele estava contando que ele estuda o folclore brasileiro, mais especificamente o Saci, né? E ele tenta entender a origem do Saci, né? Ele faz uma ligação cultural de que, dependendo do lugar que você tá, você conhece um Saci diferente, né? Tanto que tem lugares perto da fronteira do Brasil, né, com os outros países, em que o Saci ele é ruivo, sabe?
Ele tem as 2 pernas, tem outros lugares em que só se é branco, e ele é um duende, sabe. Assim, é muito legal estudar isso, sabe, de mitos e folclore. E eu recomendo muito que você ouça radionovela. Eu ouvi um episódio, 2 episódios deles que me marcaram muito. Um foi pelo assunto e o outro foi pela história, assim, que é muito, muito bacana de se ouvir. O primeiro foi sobre surpresas inesperadas e conta a história de um rapaz que um dia recebeu uma surpresa de aniversário, né, acho que há uns anos atrás, né, e antigamente era muito famosa aquela surpresa de aniversário que você fingia sequestro da pessoa, né. Então, uma amiga dele armou pra ele, marcou com os 2 rapazes desconhecidos, pra que eles fingissem um sequestro relâmpago. Então sequestraram, entre aspas, ele e essa amiga, só que ele não sabia de nada, né. Então, eles estavam levando ele pra festa de aniversário dele, só que durante isso vendaram ele e a amiga, e os rapazes que estavam ali, né, na à frente do sequestro, começaram a falar coisas, assim, absurdas. Falaram que iam matar a menina, que iam abusar dela e sumir com o corpo dela. Nossa, E que ele lá pesado. super exatamente, o pessoal foi fundo, assim, e ele lá super preocupado, né, tipo, "Façam o que quiserem comigo, mas não façam nada com ela", né. Então ele realmente levou aquilo a sério. E eles começaram a falar que iam fazer coisas inimagináveis com ele também. E ele com medo daquilo tudo acontecer, sabe, ele pensando: "Porra, esses caras vão me matar". Ele ouviu um dia, né, um amigo dele falando sobre se matar mentalmente, você matar a sua mente antes de matarem o seu corpo. E ele começou a ele pesquisa ele, tipo, ouviu o amigo dele falando como ele deveria fazer para que isso acontecesse, e ele começou a fazer isso. Liv, ele começou a se matar mentalmente. E aí ele chegou na festa de aniversário, ele disse que quando eles iam chegando no local do aniversário, quando eles iam falando: "Ah, a gente tá chegando e não sei o quê", ele falou que quando ele percebeu que chegaram, ele tentou agilizar isso, ele tentou acelerar. Ele falou que na cabeça dele ele já estava num 60% do processo, assim, 70% mais ou menos. E quando tiraram a venda e revelaram que era uma surpresa, naquele momento ele falou que ele não sentia nada, não ouvia nada. Ele via as pessoas na frente dele, mas ele não sentia, ele estava extasiado, sabe, estava anestesiado. E, depois aconteceu a festa de aniversário, durante a festa ele falou que não conseguia entender o que estava acontecendo, que estava super grogue. Depois dessa festa, esse rapaz entrou em uma depressão Cara, mas profunda de não porra, conseguir sair de casa. posta de brincadeira idiota também, né? Exato, cara. Tipo Cara, assim, quem faz uma coisa ele dessa é coisa ridícula. Levi, se você ouve o podcast, você ouve o cara falando, ele tem a voz e um jeito de falar de quem hoje em dia já não se importa mais com nada, cara. E, assim, é super maneiro você ver isso, porque ouvir esse podcast, porque, tipo, o cara, ele é ilustrador, ele é desenhista, ele faz HQ. E isso, esse tempo de depressão profunda dele, que ele ficou em casa, que ele não conseguia levantar, não conseguia cortar a própria unha, ele diz, tá refletido nas HQs dele. Cara, se você vê a HQ, livre do céu, mano. É um Como é que é o traço nome dele? super escuro e grotesco. Pô, agora eu não lembro, mas eu vou mandar pra você o episódio do Radionovelo pra você ouvir. Beleza. Eu Meu, é vou jogar na magnífico, descrição aqui. é magnífico, sabe. Você precisa ouvir. E eu ouvi um outro também que é super bacana, super mais leve, né, de um rapaz que coleciona fitas, né, que colecionava fitas. Então ele ia, eh, em sebos e comprava fitas de pessoas, entende? Porque não fitas, assim, de música, fitas que pessoas gravaram para outras pessoas, sabe? E aí ele colecionava isso. E aí um dia ele achou uma fita de uma moça mandando uma mensagem para um rapaz, né, um rapaz que era estrangeiro,
e que tinha vindo para o Rio, ficado um tempo aqui, e ela mandando um áudio, uma fita, como se fosse realmente um áudio para ele. E assim, Lívia, é lindo, a história é muito gostosinha de ouvir, eu vou mandar esse para você também, sabe. Então, É esse esse, ver o do programa cara que foi é magnífico. sequestrado pra você ficar no trauma e depois você vê esse pra dar uma aliviada no coração. Exatamente, É isso. exatamente. Tem Tá? que tem que É. balancear, né. Mas é interessante isso daí dos mitos populares. Eu tava vendo. A Jéssica tava estudando, foi no ano passado, alguma coisa assim. Ela tava estudando os efeitos que o psicológico tem sobre o corpo, né? E aí tem um especialista que ela até comprou o livro dele, que eu esqueci o nome, eu vou perguntar pra ela depois. E ele fez uma palestra e eu escutei essa palestra com ela, porque eu fiquei interessada. E ele fala sobre situações que a sua mente faz que alteram o seu corpo, né? E aí ele conta, por exemplo, a história de uma moça que ela matou o ex-marido, né? E aí agora, e ela tinha tipo os dedos todos virados pra trás, assim, tipo, pra trás mesmo. E aí conversando com ela pra tentar entender melhor essa situação, ele descobriu, ele perguntou pra ela se ela tinha vontade de matar de novo. E ela falou que queria matar de novo. E aí ele falou que analisando o caso dela a fundo, que ela não era uma psicopata nem nada, sabe? Talvez ela era uma pessoa até com muitos sentimentos e que tinha muita raiva dentro de si. A mente dela entendendo a possibilidade dela acabar criando um novo trauma, ou então, tipo, acabando machucando outra pessoa, ela faz com que os dedos dela fiquem tão rígidos que eles ficam pra trás. Literalmente parecia Nossa. aquelas luvas grandes. Pega uma luva bem grande assim, coloca e joga a mão pra trás. Sabe os dedos bem pra trás Uhum, assim mesmo? As mãos dela são uhum. assim por causa disso. E aí ele conta, por exemplo, sobre as questões de estômago. Que estômago é uma coisa que todo um monte de gente tem problema, sabe? Gastrite, má digestão, dores no Dizem que é o segundo estômago. cérebro, né, o Tudo estômago. isso é relacionado ao que você digere no seu dia a dia, comunicação, de fato. A garganta também, quando fica inflamada, muitas vezes tem a ver com comunicação. Aquela pessoa que quer muito falar as coisas, mas ela segura demais e não fala, isso pode gerar literalmente uma inflamação na sua garganta. E com o É, tempo, se você tem essa inflamação por muito tempo, você pode criar até um câncer na garganta. ô E louco. isso pode ter a ver com a sua mente, né? E lembrando, são casos bem específicos, tá? O livro explica Uhum. melhor, eu não sou psicólogo, eu não sou cientista, eu sou jornalista. Só ouvi Hã. e estou reproduzindo ali o que eu lembro. E quanto ao estômago, boa parte dos problemas como gastrite, a gente tem a gastrite nervosa, por exemplo, que ela fica mais atacada até quando a gente está estressado, também tem a ver com isso. É a gente não conseguindo digerir os sentimentos e aí a gente meio que prende. A gente fala assim, gerir sentimentos, o pessoal fica, nossa, que coisa mais mística e tudo mais. Não é, cara, é ciência. Você tem uma reação física a partir de um pensamento que você tá tendo e o seu cérebro controla tudo. Logo, se o seu cérebro não tá se dando bem, não tá conseguindo digerir bem os pensamentos ou situações, ele vai mandar essa informação pra alguma coisa. O seu estômago é quem pega essa informação. Então, eu mesmo foi um caso que eu adquiri gastrite por estresse. Eu não tinha gastrite até uma situação bem estressante, um trauma que eu tive na minha vida. Então, tipo, tudo isso é muito relacionado. Muitas coisas que você tem no corpo pode ser relacionado à sua mente. É por isso Uhum. que eu digo, terapia, gente. Faça terapia. Terapia é muito importante. Caraca, sim. Faça em psicólogo. Eu indico que você vá num psicólogo e não num psiquiatra. Tem um pouquinho de preconceito com psiquiatra, mas nem tanto, assim. É que psiquiatra é médico, né? O psicólogo, ele vai Isso. trabalhar suas emoções, assim, você vai falar sobre as coisas. Você vai falar sobre você, ele vai te dar te ajudar a caminhar ali para um processo de lidar com os seus traumas. O psiquiatra vai olhar para você e falar: você tem tal doença e te dar um remédio. E é isso. E é até maluco pensar nisso, né, que sua mente consegue afetar o seu corpo nesse nível. Tanto o caso desse rapaz que se matou mentalmente. Então depois disso ele adquiriu como se fosse uma coisa boa. Ele teve uma depressão profunda, cara. E assim, eu não pesquisei, não vou pesquisar, não recomendo que vocês pesquisem também, porque isso pode ser muito prejudicial pra gente, de como é isso de se matar mentalmente, cara. Deve ser, assim, um absurdo o que você faz com a sua mente, assim, sabe. Você mesmo tem o poder de se auto-sabotar, cara. Você tem o poder de acabar contigo Você pode se sem matar nem até mordendo a língua, gente. Não façam isso. então, mas assim, mentalmente falando, assim, o que que você não sabe, você não tem que
pensar pra você chegar nesse nível, eu acho isso maluco, assim, um absurdo, sabe. Então a mente tem um poder maluco sobre o corpo, né, e a gente nem imagina o quanto. Tanto que esses dias eu estava realmente me sentindo um pouco mal, muita tontura, né, e aí eu fui no médico e fui no na Unimed, né, a moça me passou um remédio para o ouvido e tudo mais, eu tomei o remédio, depois eu ainda continuei com um pouco de tontura, né, mas eu comecei a tomar o remédio, ela falou para eu tomar por 7 dias, e do quarto dia eu tinha uma consulta no oftalmologista não, otorrino, no otorrino. E aí eu fui no otorrino, né, foi uma coincidência eu ficar mal, né, logo perto da minha consulta, mas eu estava com muita tontura, eu tive que ir. Aí eu cheguei lá, expliquei a situação pra ele, falei que já estava me medicando, ele no meu ouvido e falou: "Pô, você não tem nada no ouvido, você pode parar de tomar". Mas ainda assim, como era antibiótico, eu continuei tomando, depois desses 7 dias, eu ainda fiquei com um pouco sabe, o ouvido ruim e tals, e eu voltei lá, né, eu voltei, ele reforçou pra mim, falou: "Você não tem nada". Eu até brinquei com a minha mãe e falei: "Eu vou ter que tomar placebo pra ver se resolve", porque é impressionante e eu estava num momento, assim, bem mal, né. Estava meio estressada em relação a várias coisas da minha vida pessoal, e é impressionante como a sua mente tem o poder em relação ao seu corpo, né. É até maluco pensar nisso, muito bacana essa pesquisa da Jessie, e seria legal, depois que Não, ela não, a tiver a pesquisa pesquisa era mais do outro avançada. moço, ela estava só estudando. Ah, tá. Se ela realmente tiver mais conhecimento sobre isso, eu vou querer bater um papo com ela. Eu queria ouvir mais sobre Tem um isso, eu livro acho que é muito dessa bacana. grossura, assim, parece uma bíblia. Isso. Ela já deve ter lido umas 2 vezes. Ah, vamos marcar Foi, uma foi call pra ela. divertido, a gente pegava assim, ah, eu tenho uma dores constantes em tal lugar, bota aí. Aí ela lá e lia lá toda a pesquisa sobre aquela parte, tipo, dores nos ombros. Quando você tem dores nos ombros, você não faz muito esforço no ombro. É, dores nos ombros são relacionados a carregar muitas emoções ou coisas do tipo. Tipo, você carrega muita. Sabe quando você tem muita coisa que você tem que fazer na sua vida? Você tá muito estressado, tem muito peso sobre você? Dá pra colocar assim? Uhum. Então, dores nos Muita ombros. responsabilidade, né. É, Ou aí, aquele filme Espíritos, em muita que o dor. espírito A liga. parte da cabeça é a pior, tipo, dor de cabeça. Em que canto que é a dor de cabeça? Onde está ela? Cada um vai Uhum. significar alguma coisa. É uma coisa bem detalhada mesmo. É É. maluco, né, cara, é Nossa, maluco loucura isso. demais. Maluco demais. E. E aí, tipo, meu, é ditado popular, assim. Eu tenho uma avó. Minha avó era benzedeira. E a minha bisavó, só que por parte de vô, né? Que é o marido da minha avó, né? Tem a minha avó era benzedeira. E o pai do marido dela, a mãe do marido dela, na verdade, era o meu avô. A minha bisa, ela era uma médica, só que ela era médica de tribo. Então, ela fazia medicamentos com ervas. Então, você chega no quintal da minha avó, chegava antes, hoje em dia nem tanto. Era literalmente todas as plantações que tinham eram plantações de plantas medicinais. Você chega no meu quintal hoje em dia, a gente tem muitas árvores frutíferas também. Eram feitas esses remédios com essas plantas também. Tipo, no meu quintal tem pé de limão, tem pé de manga, tinha pé de manga. Cortaram o pé de. Não, o pé de manga ainda tá lá, cortaram foi o pé de abacate. É, tinha pitanga, tinha acerola, tinha Hum. é, Deram várias saudade. ervas desse tipo, assim. E todas elas tinham algum fim medicinal. E a minha avó sabia tudo. E ela ficava ensinando pra gente, sabe? Então, realmente, tem muita coisa que a gente tem que aprender com a medicina natural. Inclusive, tem uma faculdade disso. Eu tenho uma amiga que é formada, a Raquel. Ela já participou do canal aqui algumas vezes. É, a Raquel, ela é formada em naturologia, né? Ela Legal. trabalha atualmente ela é especialista em medicina Ayurveda agora, que é uma medicina indiana, que também foca no uso assim de plantas naturais. E lá Sabe o que é na mais incrível nisso tudo pra mim? É que muito disso é passado de pai, de neto, de avô geração para para neto, de geração. pai para filho, exatamente. E aí, inclusive esse rapaz do Saci, né, saciólogo, ele comenta sobre isso, né, ele fala que quando ele começou as pesquisas dele, um dos medos que ele tinha é que com o tempo
as gerações futuras hoje em dia já não conhecem o Saci como a nossa geração conhecia, entende? A gente não explora ou estuda o folclore como a nossa geração fazia. E ele falou que durante o início das pesquisas dele, um dos medos que ele tinha era isso, era essa história se perder com o tempo. Mas aí ele disse que isso pode mais difícil de acontecer do que, sabe, não acontecer. Não sei se foi claro, mas eu me perdi um pouco no pensamento. Mas enfim, é muito difícil de acontecer porque é a identidade do brasileiro que tá nisso, entende? Então, ele inclusive comenta sobre um rapaz que faz grafite em São Paulo. Eu acho que você já deve ter visto, né? Você mora em São Paulo. É o Saci Urbano. Ele pinta um Saci urbano, né? Então é uma releitura do Saci com um moleque, né, negro, com boina, né, com short e com acho que uma perna atrofiada, se eu não me engano. E ele pinta esse grafite por São Paulo. E, inclusive ele já foi para Paris e pintou esse Saci em Paris. E, pô, é tão da história do brasileiro que qualquer francês que passar por lá e ver aquele Saci não vai ter nada em relação àquilo, não vai sentir nada em relação àquilo. Mas se um brasileiro, mesmo que seja aquele brasileiro que odeia o Brasil, não volto pro Brasil, nunca mais vou para lá, sabe, que só sabe Ai, que Brasil criticar. é uma merda. Isso, mesmo que seja esse tipo de brasileiro, se ele passa na frente daquele grafite e vê aquele Saci, ele vai se sentir, sabe, ele vai saber o que que é, ele vai se sentir representado por aquilo. Então é muito difícil a gente perder esses costumes que estão intrínsecos, né, na nossa cultura, porque a gente sabe, ter essa representatividade nesses costumes, a gente se reconhece nisso, e eu acho isso super bacana. E uma das coisas é isso, o que é passado de avô para neto e de pai para filho, esses costumes como a sua avó te ensinou. Hum, eu fui entrevistada, na verdade, por uma jornalista da Mural. Ela tava fazendo uma matéria sobre o Saci. E eu contei a história do meu avô, né? Que meu avô disse que conheceu o Saci, que ele viu, né? Lá no sítio, que minha família. Minha família não, a família, a parte de pai, tem um sítio no interior de São Paulo. E aí eles fizeram uma HQ. Eu tô mostrando aqui na tela, não sei se você tá com o Tô, Discord com a live aberta. Pera aí que a gente tô. vai chegar lá. Que é aqui, que é a história do meu avô, que virou uma tirinha. E aí ele Eu fala. lembro que E, você e aqui é o meu postou no texto aqui, tipo. que bacana. Na década de 70, de madrugada, em Itapecerica da Serra. Aquele não botava a enxada nas costas e seguia pro mato. Eles deram uma. Colocaram uma forma de contar a história, né? Eu contei Uhum. de forma, tipo, mais direta, tipo, ele falando. Mas ficou realmente bem legal. E aí tiveram um papo comigo depois sobre isso. E aí tem outra aqui também, que foi outra menina que ela conta uma história de Saci. Cara, eu acho isso muito. E virou HQ também, ficou bem legal a HQ dela. A minha foi mais obscura. Meu, e isso é representado pelo traço do desenho. Nossa, como o traço do desenho, eu como artista também, né, a gente repara muito nisso, cara. E como o traço do desenho conta a história, né, junto com a história em si. Maravilhoso. Isso aí ficou lindo, cara. Ficou lindo. E aí parece que o Saci, na verdade, a origem dele é Jaxi Jataré. Jaterê. Isso, ele E virou conta Saci ela Pererê. isso, Jaci Yaterê, alguma coisa assim. É No podcast Jaxi ele conta. Jaterê. Ele fala que parece muito com Saci Pererê e que isso é um conto indígena, né. Eles falaram que não conseguem mapear exatamente quando surgiu o conto, né, mas que, esse ser, né, Yaci Yaterê, tem uma influência muito grande em cima do nosso Saci Pererê. Isso aí. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre isso, aqui na Agência Mural vai ter um videozinho de 12 minutos contando a história do Jaci Jaterê e como ele virou Saci Pererê. Foi postado há 4 meses atrás, mas se você pesquisar Agência Mural e colocar Saci Pererê, você já encontra. Tá? Ou Pô, então você vai no disponibiliza não dá site da pra Agência Mural. disponibilizar o link para o pessoal não? No Eu seu vou no jogar na seu descrição, vou jogar na descrição. Mas eu vou jogar aqui seu também no Instagram não tem? chat.
Pra vocês entenderem, essa live tá sendo transmitida na Twitch, tá? E aí a gente vai refazer um recorte depois pra postar no YouTube. Então é por isso É que a gente isso. tá falando de se disponibilizar, de pedir link pra mandar depois. Eu vou te mandar o link no seu PV do Discord, é bom que até depois eu guardo pra Fechou. colocar no. E é isso, cara. A gente tem que ter um respeito bem grande pela cultura popular. A gente tem que ter um respeito bem grande pela medicina tradicional, né? Que seria. Tradicional não, a medicina alternativa. E agora eles consideram a tradicional a medicina dos hospitais, quando na verdade ela veio bem depois, né? E a gente tem que ter um pouco mais de respeito também com a nossa saúde mental, porque ela influencia em praticamente tudo na nossa vida, tudo na nossa saúde. Se você não tem saúde mental, não adianta você ter, sei lá, você ir pra academia todo dia, por exemplo, porque o seu corpo ele não vai responder da maneira certa, você não tá sentindo prazer naquilo. Você deveria sentir prazer nas coisas que você faz. Então é isso, cuidado com a saúde mental, respeito aos povos originários, inclusive os nossos antepassados. Caraca, a gente falou e disso a gente consegue tirar muita lição, né. Muita lição. Dessas Inclusive, meu, se você puder, você que tá vendo isso, por favor, pega aí os temas que foram falados aqui e faz uma frasezinha sobre o tema, ou então coloca os temas, tipo, listados. Depois eu e a Chave, ou eu e outras pessoas, a gente volta pra falar sobre esses assuntos. Eu acho que pra falar sobre a questão da medicina seria bom trazer a Raquel e trazer também a Jessica até, né? Então a isso. Mires, pra falar sobre esses assuntos. Por sinal, Seria muito deixando aqui, fazendo propagandinha das colegas, deixando aqui na descrição o contato de duas psicólogas maravilhosas, ambas atendem online e atendem adolescentes, adultos e pessoas mais velhas. Caso vocês precisem dessa assistência, caso vocês queiram essa assistência, né? É só bater um papo com elas e é isso aí. O número tá aí embaixo. é e também, principalmente, pesquisem sobre o nosso folclore. A gente tem muita coisa muito boa, a gente tem Ai, eu sou tá tão viciado. acostumado a ver coisa, né, mitologia nórdica, mitologia grega, e a gente esquece que a gente tem uma mitologia tão Mitologia rica quanto. cristã, a gente adora ver. A mitologia cristã não é uns milinguido? Eu acho que. Eu sou muito viciada na cultura brasileira, tá? Eu adoro folclore. Eu, com 12 anos de idade, eu fiz praticamente um TCC, juntando praticamente todas as lendas conhecidas até que eu tinha acesso, pelo menos, do Brasil, todos os folclores. E fiz um puta de um trabalho, assim, acadêmico, com 12 anos de idade. E entreguei pra minha professora que cagou pra ele, mas ainda assim ficou muito bom. E foi muito divertido fazer essa pesquisa. Hoje em dia, eu acho que eu até faria essa pesquisa de novo. Se eu fizer, eu disponibilizo no site do Lado Pan pra vocês. Porque se vocês não sabem, tem um site do Lado Pan. Só que ele não é atualizado há uns 3 anos já. Mas ele existe, tá? E aí, caso eu tenha essa cara a tapa aí, eu faço esse site e publico pra vocês, pode ser? Mas Com enfim. certeza. E também seria legal trazer algum especialista em folclore aqui pra fazer um podcast, contar um pouco mais sobre as lendas, o histórico. Como ela Seria influencia na seria muito cultura bacana. brasileira até hoje, né? Seria algo bem interessante de entender. O Saci, por exemplo, ele influencia muito na cultura da periferia, né? A gente não tem essa noção. Então, eu acho que seria É bem porque interessante puxar esses ganchos aí. o Saci, ele é sinônimo de luta, né, de que, Uhum. ele surgiu aqui, inclusive no podcast que eu comentei com vocês que eu ouvi, o rapaz, o sociólogo, conta pra gente uma história de há muito tempo atrás existiu uma escrava chamada Isaura, e não a escrava Isaura que a gente conhece, que é a escrava branca, né, uma escrava, uma senhora negra mesmo, chamada Isaura. E ela era empregada numa casa de família, né, que tinha uma sinhá, uma senhora, né, mais de idade, que era muito religiosa, muito ferrenha, e que toda noite rezava um rosário. E o rosário, não sei se todo mundo conhece, mas é um terço gigante, né, e cada bolinha do rosário representa uma ave Maria, então, você passa horas e horas rezando. E aí toda vez que essa senhora ia rezar o rosário,
essa escrava, a Isaura, ela tinha que ficar lá do lado da senhora, alisando a cabeça dela enquanto ela rezava o rosário. Só que toda vez que ela ia rezar esse rosário, ela dormia. E quando ela acordava, ela esquecia de quantos ela já tinha rezado e ela iniciava esse rosário de novo. E de novo, e até essa senhora acordar e terminar esse rosário, a Isaura tinha que ficar lá e ficar fazendo carinho na cabeça da senhora. E aí teve uma noite em que essa senhora dormiu e ela teve um sonho horrível. Ela começou a sonhar com o Saci. E esse sonho foi tão ruim que ela começou a falar: "Não, Saci, não, Saci, não faz isso, não faz isso". E aí, de repente, todo mundo da casa ouviu um estalo. Pá! E quando essa senhora acordou, né, depois de ter levado um tabefe no rosto, o pessoal foi ver o que que tinha acontecido, e aí, o pessoal perguntou: "Nossa, mas o que que aconteceu?". E a Isaura falou que o Saci tinha entrado no quarto e tinha dado um tabefe no rosto da da Sinhá e tinha dito pra ela nunca mais dormir durante o rosário, Meu né. E depois disso, Deus. a Isaura contando essa história Foi o para os Saci. outros Foi o Saci, certeza. escravizados. Com certeza foi o Saci. A É. Isaura contando essa história, ela disse: "Que Saci o quê? Foi eu que dei um tabefe na cara dela para que ela nunca mais durma durante o rosário". E aí ela nunca mais dormiu. E ele conta essa história no podcast, é muito engraçada, cara. É isso, o Saci é resistência. Tem várias É, outras lendas exatamente. também, tipo o Neguinho do Pastoreiro, E Caipora. Cara, a Caipora defende. Ela literalmente mata o pessoal que invade as florestas com o objetivo de desmatar, né? Ela protege a floresta. A gente tem várias lendas assim nesse sentido. Então, assim, pessoas, pesquisem sobre a sua própria cultura. Esquece os nórdicos, esquece os estadunidenses, esquece os japoneses. Meu, foca um pouquinho na gente, depois você vai pra eles. Não tem problema. Mas foca um pouquinho em cuidar da sua cultura, em conhecer, em estudar e disseminar o máximo possível os conhecimentos que você adquirir nessa pesquisa, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Agora, ó, não esquece aqui, ó, mandar pix no canal pra ajudar, pix@tupan.gmail.com. Seja membro do canal e apoia nós. É isso. Valeu.